Bom dia, pessoal do sexto ano. Eu sou seu professor Milton. Estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, chega de assunto novo. Vamos tratar agora de revisar os assuntos que a gente já deu para se prepararmos para quê? Se prepararmos para o simulado, para a prova e para a nossa avaliação qualitativa, tá? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a nota qualitativa vai ter como base o quê? As atividades que fizemos online do Pequeno Príncipe, online em sala de aula do Pequeno Príncipe, as atividades extra que fizemos durante o terceiro bimestre, desde que voltamos, as atividades extras que fizemos no livro e no caderno. E, além disso, vai ter um ponto extra, uma pontuação extra, né, a mais do que isso. Quem fez aquele trabalho das... Lembram aquele trabalho que eu passei para vocês das lendas folclóricas? Então, quem fez aquele trabalho vai ter alguns pontinhos a mais. Talvez até se tiver atingido a pontuação máxima na qualitativa, vai ganhar até uma extra para a bimestral. Eu vou dar pontos na bimestral se tiver atingido o 10. Se chegou no 10, então vai para a bimestral essa pontuação extra, tá bem? Então, vocês vão ser avaliados por isso e também pelo comportamento, tá? E participação em sala de aula. O que é participação? A participação é aquela participação positiva, tá? Perguntar, tirar dúvida, esse tipo de coisa é a participação. Quando eu pergunto as coisas, responder, mesmo que errado, não tem problema errar. A gente está na escola para aprender, a gente está na aula para aprender. Qual é um dos primeiros assuntos que a gente vai revisar? Ou seja, esse daqui é um assuntinho que vocês já sabem que vai cair na prova. Mais para frente eu vou dar a lista de assuntos da prova, tá? Não vou, talvez eu deixe por escrito. Não sei bem ao certo, pode ser que tenha por escrito aí. Tá? Eu já tenho a lista de assuntos da prova. Mas o primeiro assunto que vai cair na prova, com certeza no simulado e na prova, é o texto, né? A gente estudou no começo desse bimestre sobre o texto, tá? E a gente entendeu o que a partir desse assunto? A gente entendeu que até a menor das palavras tem a intenção de interação, tá? Esse é o motivo da gente falar, esse é o motivo da gente se expressar. A gente quer interagir com algo, interagir com alguém, interagir com o ambiente ao nosso redor, interagir com as pessoas ao nosso redor. É isso que eu estou fazendo, eu estou interagindo com vocês. Por mais que não seja na hora, eu estou gravando isso muito tempo antes, né? E vocês vão ter isso muito tempo depois que eu gravei. Mas nós estamos interagindo, eu estou interagindo com vocês. Eu tenho essa intenção interativa, né? Essa intenção de estar interagindo. Então, o texto basicamente é isso, é a interação com sentido, tá? A definição que a gente tem de texto do nosso livro é a seguinte, ó. Abram aí na página 63, tá? Lá no Futebol de Saci. Abram aí, página 63. Texto é uma atividade interacional comunicativa ligada a uma situação específica, ou seja, um contexto, tá? Qual é o contexto que a gente tem aqui? O contexto de estar gravando uma aula. Logo, isso é um texto, por mais que não seja de forma escrita, é um texto, tá? Texto não é só de forma escrita, a gente tem inclusive o texto não verbal, tá? A linguagem não verbal, que o que é quando a gente se comunica através de imagens, através de figuras, através de outras coisas, né? No texto, outro assunto interessante que a gente tem relacionado ao texto é a fala dos personagens, né? A gente tem os parágrafos também, tá? Os parágrafos relacionados ao texto. E o que são parágrafos? São blocos de ideias, tá? Se a gente está tendo uma ideia, tem uma temática, tem um tema, tá tudo sendo do mesmo sentido, a gente deixa num parágrafo.
A gente mudou de ideia, a gente vai falar outra coisa, vai falar de outra pessoa, vai falar de outra... Tá falando de uma sala, vai começar a falar de um quarto. A gente pula um parágrafo. E quando a gente pula um parágrafo, o que é que acontece? A gente dá uma margenzinha, né? Dá um espaçamento pequeno e bota a primeira letra como maiúscula. Não importa qual é a palavra, a gente vai botar a primeira letra como maiúscula, como uma letra maiúscula. Sempre. Teve parágrafo, é isso. Espaço e primeira letra maiúscula, tá? Então, o parágrafo, saber quando trocar de parágrafo é isso. É quando você mudar a ideia. Se você está falando de João, falando de João, como foi as férias de João e tudo mais, e de repente você vai falar sobre o primo de João e vai ficar falando dele, dele. Não é só o primo de João não é só um assunto que envolveu João. Não, o primo de João realmente é outro personagem que vai ficar sendo falado. Se é esse o caso, a gente pula um parágrafo, tá? E a outra coisa interessante que a gente tem aqui, ainda relacionada a textos, é a fala dos personagens, tá? A fala dos personagens. O discurso direto e o discurso indireto. Qual a diferença do discurso direto para o discurso indireto? O discurso direto aqui, segundo o nosso livro, a gente tem, o narrador transcreve a fala do personagem diretamente, como se ele próprio estivesse falando. Nesse caso, a fala é indicada por travessão. Discurso indireto tem travessão. Tem travessão. É o narrador falando como se fosse o personagem, ou seja, é a fala do personagem. O discurso direto a gente imagina realmente o personagem falando. Exemplo que a gente tem aqui, Depois da invasão da tribo vizinha, Itajibá e Potira se separaram, pois ele teve de ir para a guerra com os outros homens. Depois da invasão da tribo vizinha, Itajibá e Potira se separaram, pois ele teve de ir para a guerra com os outros homens. Essa parte aqui ainda não é o discurso direto, isso aqui é o contexto. Lembram? O texto tem que ter um contexto. Esse daqui é o contexto. E aí a gente vê a fala pelo travessão. Isso aqui é o discurso direto. Não se preocupe, Potira, eu voltarei, disse ele à esposa. Que Tupã te proteja, ela falou enquanto o abraçava. Tá? E aqui a gente vê o que? A gente visualiza os personagens falando essas coisas um para o outro, né? Esse é o discurso direto, quando a gente vê realmente isso. Agora, se a gente tem... ele disse a Potira que não se preocupasse. E ela pediu para Tupã protegê-lo. O sentido é o mesmo, a gente está dizendo a mesma coisa, mas a gente tem um discurso indireto, tá? Qual a definição de discurso indireto? Discurso indireto, o narrador se apropria da fala do personagem e a reproduz de maneira indireta, como o nome já está dizendo, né? Nesse caso, não se usa travessão. Quando não tem travessão, é isso. Então a gente já sabe também, eu quero passar um texto inteiro com o discurso indireto. Então eu não vou utilizar os travessões para diálogo. Eu quero passar um texto somente com discursos direto. Então eu vou passar somente com travessões, tá? Professor, dá para eu escrever um texto, escrever um livro inteiro utilizando os dois recursos? Dá sim. Um livro pode sim ser escrito utilizando os dois recursos, né? Pode ter uma parte dele ser o discurso direto e outra parte ser o discurso indireto. Em que caso se usaria o discurso direto e em que caso usaria o discurso indireto? Se fosse eu para escolher, eu usaria o quê? O discurso indireto quando está falando de personagens menores, que têm menos importância na trama, na história. E o discurso direto eu utilizaria para personagens com a importância maior. Protagonistas, antagonistas, personagens secundários que rodeiam o personagem principal. Tá? Pessoal, a aula de hoje vai ser só isso aqui mesmo, só essa revisãozinha. Espero que vocês tenham gostado e vamos prestar atenção. Quem não aprendeu, é a hora de tirar dúvida aqui. Quem aprendeu, essa é a hora de reforçar, tá? Tá com dúvida? Chega em mim e pergunta. Tô com dúvida nesse assunto, professor. E aí, como é que eu vou
entender melhor isso. E eu vou tentar te explicar de uma outra forma. Nunca tenha medo de perguntar algo. Perguntar é o que faz a gente ir para frente, tá? Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, pessoal, e até logo. Tchauzinho.